Boa tarde, queria agradecer a oportunidade de gravar essa videoaula do estágio de ensino fundamental para crianças do segundo ano. Eu me chamo Laila Botelho de Lima, sou do Polo Petrópolis, minha matrícula é 19 11 208 0054. Eu vou falar sobre figuras planas, conforme a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, a parte de matemática, onde os objetivos são identificar, reconhecer e identificar as figuras planas, círculos, quadrados e triângulos. Boa tarde! Hoje nós vamos conversar sobre figuras planas. Vocês já repararam que por onde vocês andam, pela casa de vocês, pela escola, onde for, os objetos têm formatos diferentes? Já pensou se todos os formatos fossem iguais? Que sem graça! Cada objeto tem um formato diferente. E hoje nós vamos aprender sobre as figuras planas. Vocês conhecem quais são as figuras planas? As figuras planas são figuras bidimensionais, ou seja, que só tem dois lados. Se elas forem tridimensionais, tiverem mais lados e profundidade, elas passam a ser figuras espaciais. Hoje nós vamos aprender sobre as figuras geométricas planas. Nós temos várias figuras geométricas: o triângulo, o quadrado, losango, o retângulo. A primeira forma que nós vamos falar é o... Quem conhece essa aqui? O quadrado. Muito bem. O quadrado, ele tem os quatro lados iguais. E no nosso dia a dia, o que se parece com um quadrado? A televisão, um porta-retrato, um creme crack, um pão de forma. Agora nós vamos falar sobre o... Qual é essa figura? O círculo. Esse é o círculo. No nosso dia a dia, o que se parece com um círculo? Uma roda gigante, uma bola, um relógio. A terceira figura geométrica plana que nós vamos apresentar é o triângulo. Muito bem. O que nós conhecemos que tem o formato de um triângulo? Uma fatia de pizza. E agora a quarta figura geométrica plana. Vamos ver? Qual é essa? Vocês conhecem? Esse é o retângulo. Muito bem. O retângulo, ele tem esses dois lados iguais e esses dois lados iguais, não é? Ele tem dois lados iguais e os outros dois, a altura e aqui iguais, e os outros dois lados iguais. No nosso dia a dia, o que nós podemos encontrar parecido com um retângulo? O celular, um tapete, uma nota de dinheiro também se parece com a forma de um retângulo. E agora a sexta e última figura que nós vamos falar é essa aqui, ó. Vocês conhecem essa? É um pentágono. Vocês sabem o que se parece com um pentágono no nosso dia a dia? Vocês já viram uma casa de passarinho? E olha aqui, na bola, ó, pentágono. O pentágono tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5 lados iguais. Olha que interessante. A quinta figura é essa daqui, ó. Quem conhece? Um losango. O losango, ele tem 1, 2, 3, 4 lados iguais. Mas ele é diferente do quadrado, não é? Ele tem outro formato. E uma informação interessante que nós devemos saber, nós vamos aprender melhor, mais profundamente lá pra frente, no terceiro ano, é que as figuras planas, geométricas, apesar de terem os lados iguais, a mesma quantidade de lados, muitas vezes esses lados podem não ter a mesma medida. Agora, eu quero propor uma brincadeira com vocês. Eu vou dar uma informação e vocês vão desenhar, conforme essa informação, qual a figura geométrica plana da qual eu estou falando. Vamos lá? Primeira figura geométrica plana. Ela tem 3 lados. Qual é essa figura? O triângulo. Muito bem. Segunda figura geométrica plana.
ela tem dois lados iguais e dois lados diferentes. Vamos desenhar? Quero ver. Você desenhou o retângulo? Muito bem. Agora vamos ver a última dica e quero ver se vocês descobrem a figura que eu estou falando. Ela possui 5 lados e tem o desenho dela numa bola de futebol. Qual é essa figura geométrica plana? Agora é hora da história e nós vamos ler uma história sobre o assunto que nós estamos aprendendo. O livro se chama As Três Partes e o autor é o Eduardo Luiz Kosminski. As Três Partes. Era uma vez uma casa que estava com vontade de ser outras coisas além de ser uma casa. Por causa disso, ela se desmontou em 3 partes. As 3 partes ficaram pensando juntas o que elas poderiam formar. Enquanto isso, alguns pássaros passaram voando e as 3 partes gostaram muito da ideia e foram ser pássaro também. Os pássaros voaram para o mar. No mar navegam muitos barcos. As 3 partes gostaram do que viram e foram para a água para ser barco também. Enquanto o barco navegava, as 3 partes viram muitos peixes que nadavam na água. Elas então pularam para dentro da água e foram ser peixe também. Os pássaros comem peixe. Aconteceu então que as 3 partes que formavam um peixe foram parar na barriga de um pássaro. E justamente na barriga de um pássaro, formado por outras 3 partes. E assim, as 3 partes voltaram a fazer parte de um pássaro, que voou, voou e passou perto de uma janela do último andar de um prédio bem alto. Lá, uma vovó regava suas plantas. As 3 partes ficaram com vontade de ser regadas também e formaram uma planta e um vaso. As 3 partes gostaram de ser planta e ficar crescendo, crescendo aos pouquinhos. Então, num dia que os netos da vovó vieram visitá-la e brincavam de adivinhações, as 3 partes pularam da janela para dentro da brincadeira e desafiaram os netos a descobrir qual era o bicho que elas estavam formando, dizendo ainda que esse bicho gosta de visitar galinheiros. Os netos da vovó reconheceram que era uma raposa de focinho pontudo. Depois, as 3 partes inventaram outras brincadeiras. Elas formaram uma ponte e as crianças andaram em cima dessa ponte. As 3 partes formaram também um escorregador. As crianças escorregaram nele. Depois, as 3 partes formaram uma gangorra. E por fim, brincaram de esconde-esconde com as crianças, que de tanto procurar, encontraram as 3 partes. Quando anoiteceu, as crianças voltaram para casa e as 3 partes e a vovó ficaram conversando. A conversa foi ficando animada, divertida. As 3 partes estavam gostando tanto da vovó que disseram que, se ela quisesse, ficariam morando ali. E assim, poderiam se divertir bastante e contar muitas histórias juntas. A vovó gostou muito da ideia. E para comemorarem, as 3 partes e a vovó colocaram um disco na vitrola e dançaram, cada uma a seu jeito. Conforme o combinado, as 3 partes ficaram morando com a vovó
e assim puderam conhecê-la melhor em detalhe e cada vez mais gostavam dela. Por isso resolveram fazer uma surpresa, um presente, algo que a vovó volta e meia falava. Uma casa numa cidadezinha. Uma casa com um grande terreno em volta, para ela plantar e cuidar de um jardim. E para ela receber a visita dos seus netos, onde eles poderiam continuar a se divertir bastante com a vovó e as três partes. Fim.